Queridos, a paz de Cristo para todos. Hoje é segunda-feira, esse é o dia que nos fez o Senhor. Ontem eu coloquei um comunicado que hoje eu estaria falando um pouco a respeito de igrejas que se colocam no mesmo espaço onde está acontecendo desfiles de escola de samba. Falei também que estaria falando a respeito das igrejas permanecerem, os irmãos dentro das igrejas, para buscar em oração, para orar contra todas as coisas que acontecem nesse período que se chama carnaval, evitando os retiros e a permanência dos pastores dentro das igrejas. Não quero aqui fazer crítica a ninguém, não quero trazer nenhum tipo de manifestação para que os que não fazem isso, ou os que fazem, possam estar me recriminando, mas é um pensamento meu, conforme que a Bíblia me apresenta. Talvez receberei críticas, é normal. Isso é muito normal, e aqueles que quiserem me criticar, fiquem à vontade. Mas a gente precisa falar a verdade. Romanos 8 diz assim: portanto, o que estão na carne não podem agradar a Deus. Não podem agradar a Deus. Vós, porém, o 9, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Desculpa. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. O 11. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O 12. De maneira que, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Porque se vive segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Bem, vamos lá. Eu vi que muitas ou algumas igrejas que se dizem evangélicas, eles participaram do carnaval. E alguns até me falaram: pastor, eles estavam evangelizando. Mas evangelizar não é estar diretamente no meio ou fazer tudo aquilo que o mundo faz. Porque evangelho quer dizer boas novas de salvação. Boas novas de salvação. E nós fomos lançados por Cristo para fazer a diferença. Porque se a carne ela vai produzir o pecado, naquele meio eu não posso estar. Eu tenho que ser um divulgador antes para que as coisas não aconteçam. Mas eu não vi durante um ano inteiro nenhuma igreja que se manifesta nos blocos carnavalescos, em escola de samba, lá na Marquês de Sapucaí, ou sei lá onde seja, fazerem nenhum tipo de evangelismo, sair às ruas, proclamarem Jesus como Senhor. Mas aí no dia de carnaval, logo na festa da carne, manifestarem o seu desejo de dividir o espaço aonde as escolas de samba, os blocos carnavalescos estão manifestando o seu desejo da carne? Essa é a minha dúvida.
Eu só queria poder entender. Por que deixar para dizer que estão evangelizando no carnaval, no mesmo espaço onde há manifestação, onde os portais se abrem para receberem aquela alegria momentânea em que o adversário nutre tudo isso para manifestar o seu desejo de espalhar toda essa desgraça no meio do povo. Pastor, carnaval é alegria. Alegria para você que não entende e não sabe o que é carnaval. Quando eu falo de carnaval, eu falo de coisas que eu conheci, que eu vivi lá atrás, que eu participei. Sei das oferendas que são feitas, sei dos sacrifícios que são apresentados. E aí a igreja evangélica vai querer dividir o mesmo espaço, dizendo que está evangelizando. Pastor, toma jeito nessa sua vida, pastor. Você precisa aprender de fato o que é evangelho. O evangelho ele tem que partir do princípio que é colocar a palavra de Deus para que as pessoas sejam anunciadas e recebam a palavra. Não, mas no carnaval muitas pessoas choram, mas choram porque sabem que estão erradas e vão praticar. Agora me permita perguntar, quantas pessoas que você esteve com um bloco na rua aceitaram de fato a Jesus? Quantas pessoas? Você quer estar no meio, meu irmão? Não leva a sua igreja para o meio onde o mundo está aplicando a maior festa carnal do ano. Quer fazer uma manifestação, meu irmão? Fica dentro da sua igreja. Coloca a igreja em oração. Coloca a igreja em oração e de joelhos nesse período de carnaval, o período da festa da carne. Não misture as coisas santas com as profanas, não. E lugar de pastor, lugar de pastores é dentro da igreja, nesse período. Tem que ter pastor de sobreaviso. Pastor não pode se ausentar. Pastor tem que estar com a sua igreja, queridos. Ah, não, nós vamos para retiro espiritual. Retiro espiritual jogando futebol? Porque retiro espiritual é em oração e até jejum. Não é divertimento. Então você fala que é um retiro, mas a igreja tem que estar dentro da igreja. Nós estamos vivendo um tempo perigoso, onde estão ensinando errado aos irmãos, onde querem mostrar o mundo para a igreja. Não, a igreja tem que se mostrar para o mundo, mas em oração. Vai para a rua, sim, vai proclamar o evangelho, vai falar da glória de Deus, mas nesse período, ora, esteja em oração. Quer fazer evangelismo? Faça o evangelismo, mas não precisa entrar no mesmo espaço onde estão fazendo homenagens a orixás. Nós precisamos ter o domínio da informação, e o domínio da informação está na palavra, porque não sou eu que digo, vocês acabaram de ler comigo. A igreja precisa se levantar e ficar de cabeça erguida para entender propósitos de salvação. A gente precisa estar unido em oração nesse período onde os portais do inferno se abrem para manifestação em ruas que foram consagradas para o carnaval passar. Quer fazer evangelismo? Vamos fazer evangelismo. Mas não preciso eu estar num bloco carnavalesco, apresentar a igreja para ser destaque. A gente precisa voltar para entendermos o que é a essência do evangelho. Que Deus abençoe a todos e que nós possamos ter a consciência de viver uma vida para Cristo, em mostrarmos de verdade como evangélicos, para poder as pessoas entenderem que há um diferencial entre o mundo e Cristo, e que a igreja precisa ainda ser a igreja do Senhor. Deus abençoe a todos.